Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. O encontro de hoje aconteceu à distância, através de uma tela, mas com uma presença que atravessou o espaço. Uma presença respeitosa, atenciosa e profundamente comprometida. Eu conversei com Patrícia, mãe de 3 filhos autistas, e durante quase 50 minutos, algo permaneceu constante: o sorriso. Um sorriso que não nega os desafios, mas que revela amor, responsabilidade e escolha diária. Foi uma conversa que precisou de tempo, como algumas histórias precisam para existir. Tempo para contar, tempo para escutar e tempo para sentir. Que você possa ouvir esse episódio com a mesma delicadeza com que ele foi compartilhado. Então vamos iniciar, né? Eu gostaria novamente, né, de agradecer a sua presença e sua disponibilidade, né? Queria muito que fosse uma conversa pessoalmente, para eu poder depois lhe dar um abraço. Olha, estamos aí, né? De onde você é, Juliana? Caruaru, Pernambuco. Estamos aqui bem pertinho, não é? E Conheço muito Caruaru. pronto. E de antemão, né, no início eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Possa ser que tenha algumas pessoas que não te conheçam, possa ser que tenha gente que conheça você, mas eu queria que você se apresentasse. Olha, meu nome é Patrícia Soares, como alguns conhecem aqui. Eu sou mãe atípica, mãe de 3 filhos com autismo, tá? Eu sou uma mutante, uma aprendiz da vida, predisposta a ensinar e aprender, porque eu acho que é assim, como a gente estava conversando antes. E disposta a fazer o que tiver que ser feito pelos meus filhos, já que o propósito é esse, né? E dizer que, assim como o espectro, como a gente também já conversou, cada um tem a sua forma e o seu olhar de ver, né? E isso deve ser respeitado. Olha, Juliana, quando muitas pessoas às vezes me questionam, eu estou falando muito já, né? Não, Não. sabe aquela pergunta de por que tanto riso, que motivo você teria para sorrir, não é? Olha, quando o autismo se pronunciou, quando ele disse eu estou aqui, porque os pais já sabem que tem alguma coisa ali que não está certo, que está correndo fora do que é o esperado, a gente sabe, né? Mas aí falta um nome. E quando esse diagnóstico vem, eu, eu não me assustei, né? Você acredita? Não de Pedro e Manu, não. Preciso também falar de Pedro e Manu, para que Se você... Sim, algumas pessoas, né? sim. Olha, Pedro e Manu, Pedro hoje com 13 anos, Manu com 12, eles foram diagnosticados no mesmo dia, tá? Eles iniciaram essa trajetória de diagnóstico, de correr em busca desse tal diagnóstico em momentos diferentes. Pedro passou por uma investigação em torno de 3 anos e meio até o diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde. E Manu, a partir do momento que ela vai, o tempo vai passando, e eu ficava naquela dúvida, será que está copiando o irmão, né? Uhum. A fala não veio também, não veio junto o desenvolvimento pertinente à idade e a preocupação juntou, eu digo, não, já que a gente está nessa trajetória, vamos investigar os dois. Só que aí Manu foi investigada na época através do plano de saúde, né, pela empresa que meu marido trabalhava, e o processo de Manu se concluiu em 3 meses. Olha a realidade como é Bem diferente, né? diferente, Veja, assim. quase 4 anos de Pedro e pouco mais de 3 meses de Manu. E aí, quando a gente encontra essa médica, que na época era especialista em autismo, doutora Maria Eunice Vasconcelos, maravilhosa, e ela diagnostica os dois no mesmo dia, né? Naquele dia, Juliana, eu sinceramente, não foi um susto para a gente, eu falo para mim e para o meu marido, né? Porque, como eu te falei, só faltava um nome, só faltava um ponto de partida. E aí veio, e quando veio, você corre atrás. Eu acho que ali se inicia uma trajetória, uma somatória, ali é só crescer. A aceitação, essa aceitação tão falada, porque a forma de vivenciar isso, a forma de olhar, não tem a ver com o fato de que seu filho deixou de ser filho a partir do diagnóstico, né? Ele continua o mesmo.
tá? Mas esse seu olhar, ele se expande de uma forma esclarecedora, onde você não faz mais parte do contexto da ignorância, né? Então eu acho que Pedro e Manu, e logo depois eu falar de Bruna, que ela foi o grande porquê, né? Que foi diagnosticada tardiamente aos 15 anos, que a gente correu atrás de procurar se informar e entender o que era aquilo que estava sendo vivenciado a partir daquele momento. E aí, alguns anos depois, veio o diagnóstico da Bruna, com 15 anos, de forma tardia. E esse diagnóstico me pegou, você acredita? Por causa daquela coisa de onde é que eu estava, que eu não percebi, o que foi que aconteceu, né? Você tem, né? Eu acredito que você escute muito isso em consultório. Por que é que eu não prestei atenção? Por que é que a gente associa tudo ao jeito de ser? Ah, é porque ela é assim mesmo, vamos apenas respeitar. Lembrando também, Juliana, que a mãe que eu sou para Pedro e Manu, eu não fui para a Bruna, né? Porque eu era muito rígida com ela. Sabe aquela coisa de querer trazer o filho, dizer, olha, você vai comer isso porque é o que tem, sabe aquela coisa rígida? E você achar que é certo, né, fazer daquele jeito. Mas hoje a gente já está bem resolvido quanto a isso, a gente conversa muito sobre isso, eu e ela, né, inclusive. E ela, curiosamente, só aceitou o autismo aos 19 anos, que foi quando a gente junto, que a gente veio nessa leva de vamos correr atrás do tempo perdido e procurar se informar no nível de não fazer mais parte do caminho da cegueira, da ignorância, né? E isso ajuda muito porque é aí que a aceitação senta. É isso. Quando você falou sobre a questão de Pedro e Manu, né? Você desconfiava, mas você conhecia sobre o TEA? Nunca tinha ouvido falar, nunca. Olha, primeiro sinal de alerta que veio do Pedro, que inclusive Pedro é uma incógnita até para os próprios médicos que o acompanham até hoje, é que com 3 meses de idade, ele teve uma crise de choro num condomínio, na época eu morava em Recife, e chamou a atenção de alguns profissionais da área da saúde lá no condomínio, especificamente de um médico neuropediatra que tinha um filho autista. E aí ele ia até lá em casa, ele examinou Pedro, olhou para mim e falou: Olha, mãe, vamos investigar isso, porque isso aqui é comportamental. Aquilo ali para mim, Juliana, foi muito. Oi, né? Sabe quando você. Como assim comportamental, né? Olha, mãe, tá tudo bem aqui, não tem barriguinha doendo, não tem nada, ele já foi todo examinado, mas eu suspeito de algo que eu acho que a família, né, você, seu marido, precisa se inteirar de forma junta, unido. No mesmo momento, é como se a gente tivesse que entender o processo desde o início, sem que seja através dos olhos de outra pessoa, né? Uhum. E assim se iniciou o processo de Pedro aos 3 meses de idade. Pedro passou por 15 médicos até o diagnóstico. Foram 8 neuropediatras e 7 pediatras. Porque ficava aquela coisa de um passando para o outro, né? E aí ele perdeu muito tempo, entende, Juliana? E no caso de Manu, como eu também já te falei, veio depois, mas já havia uma perspectiva, um olhar. No meio dessa trajetória, entre os 3 meses e os quase 4 anos, eu já tinha ouvido falar no TEA, aí a gente já estava no caminho ali de tentar entender alguma coisa. Então foi um pouco menos difícil de lidar, no caso de Manu. Por que esse tempo de Pedro tão grande? Os médicos, você disse que foram 15 médicos, né? E passava de um para outro. É, era explicado o porquê esse tempo todo? Olha, a maioria deles falava que ele não tinha nada. Essa é uma fala tão clichê, né? Olha, mãe, é comportamental, é quase aquela coisa de te culpar, né? Uhum. Sair como você está conduzindo a criação da criança, são os limites que não são dados. Eu ouvi muito isso ao longo da minha vida e escuto isso até hoje, né? Só que hoje é um peso diferente, assim, já não absorvo mais como naquele tempo, né? Eu costumo dizer, Juliana, que o calo maior, a parte mais difícil de lidar é com a sociedade, né? A sociedade, ela nos cobra muito.
né? Hum. Mas aí, quando você entra nessa questão, nesse lado de não, agora é aqui comigo, porque eu que estou nesse contexto, ninguém está aqui para vivenciar o que eu vivencio desde manhã cedo até a hora que eu vou dormir. Então, sou eu e ele, né? O meu interesse em buscar algo para que agregue e não se preocupar mais com o que os outros pensam, nem precisar dar satisfação para a sociedade, não de uma forma arrogante, isso aí não, porque não faz parte de mim, mas de forma a autoconhecimento mesmo. Fica mais leve de lidar. Em que momento você percebeu essa. Não é virada de chave, porque não é algo que pá, Não, é uma aconteceu, construção, não. né? É uma construção. Mas qual foi o momento que você percebeu que o comentário daquela pessoa não me atinge tanto? Olha, quando você entende que, vamos lá, primeiro, como você falou, é uma virada de chave que não é uma coisa de um segundo para o outro, é uma construção mesmo. Isso vem, inclusive, da forma como cada um foi criado, dos valores que nos foram passados, isso é muito importante, né? Eu fui criada num ambiente de agradecimento, né? Então, eu fui mãe porque eu quis ser mãe, eu queria muito ser mãe de três. E eu fui atendida, eu tive meu sonho realizado, eu sou mãe de três, eu queria. Então, essa parte aí de que amo meu filho e odeio o autismo, eu não consigo nem consigo pronunciar direito, porque eu não vejo dessa forma, tá? Uma vez que foi justamente a condição deles que me transformou no que eu sou hoje, né? Uma pessoa desprendida de tabus, desprendida de. Como chama essa coisa da pressão social, né? De fazer parte de algo que a sociedade nos cobra, não faço mais parte, status passou longe, entende? Então, hoje eu sou uma mãe muito agradecida, muito feliz, assim, pelo que os meus filhos me ensinam todos os dias, de verdade, e isso não é algo aqui para transparecer o que não é, eu nem preciso fazer isso, né? Até porque quando as câmeras se desligam, é você e sua realidade, entende? Mas eu acredito que essa virada de chave foi justamente nesse momento, assim, que senta a realidade do dia a dia, que você, no seu autoconhecimento, você diz, não me permito mais ser atingida, Sim, entende? Não é, ignorando, sim, mas sim. Você pontuou algumas coisas de mudanças de comportamentos seus, né? Quase agora, de visões que você tinha e que hoje você não tem mais. Se você pudesse falar um pouco mais de a diferença da Patrícia de antes para a de agora, no que mais você conseguiria elencar? olha, a primeira coisa que vem em mente primeiro que eu sempre fui muito, tem aquela coisa de ter muito amor para dar, né? Eu acho que a gente poderia até levantar aqui uma pauta importante, porque hoje as pessoas casam e se tem filho porque casou. Eu acho isso um absurdo, né? Não, eu vou ter um filho porque eu casei. Não, eu não acho que o contexto seja esse. Isso é uma decisão do casal, né? E num propósito maior. Não porque você tem que atender uma exigência social, entende? Mas antes de ser mãe, eu tinha um vazio, Juliana, assim, dentro de mim. Faltava alguma coisa. E depois da maternidade, isso foi sendo preenchido. É como se eu tivesse me encontrado. Eu encontrei meu lugar no mundo, entende? Olha, eu não fiz a tão sonhada faculdade que eu queria muito fazer psicologia, eu não consegui fazer. Eu não fiz muita coisa, assim, eu não realizei o sonho de ser uma cantora profissional, que eu amo cantar, mas eu canto muito com meus filhos, então eu estou feliz, eu tenho minha plateia, viu? Sim. Meus filhos, mas a maternidade me colocou no lugar onde eu estou aqui, eu deveria estar aqui, porque eu me sinto plena aqui onde eu estou, né? E olha que em nenhum momento eu falei que é fácil. Veja que tem uma diferença, Sim. né? É isso. Eu acho que é isso. A maternidade, ela me preencheu. Ela me supriu de um vazio que eu tinha quando eu era solteira. Sempre quis alguém para cuidar, alguém para amar, alguém para me dedicar. E olha, isso não é espantoso, né? Porque talvez alguém fale assim, mas é bonito falar, né?
né? Isso aí vende, né? Você falar que é uma. E não, não é isso. Você é um profissional, você sabe que você tem que cumprir metas. Você tem que agradar o seu público, você tem que abraçar esse público carente de humanidade. Você sabe que o diferencial hoje de profissionais e profissionais é justamente isso, né? Esse acolhimento. E você consegue dar conta. E eu imagino que você ter centenas de pacientes, né? Então, por que a mãe que ama meus filhos, eu quis ser mãe, veja, eu quis, né? Por que eu não vou dar conta dos meus três? Entendeu? É lógico que, às vezes, Juliana, a mulher ela se isola, né? Às vezes eu esqueço um pouco da Patrícia mulher, isso é um fato, tá? Porque o dia a dia exige muito da gente, né? E se alguém disser o contrário, eu não vou discordar, mas é complicado manter, sabe? A mulher de pé intacta, quando a mãe precisa estar presente o tempo inteiro. É você cuidar de indivíduos que precisam de você para tudo, para se alimentar, para tomar um banho, para tudo, né? Para coordenar os horários no dia a dia. Eu não sei se você soube, mas recentemente eu fui tirada de cena Soube. sem aviso prévio para retorno. Esse foi o meu desespero, né? E foi tão interessante porque eu percebi que eu não sou insubstituível. Olha como foi bacana. Tão bacana você saber que o pessoal deu conta. Se reuniram aqui, uma força-tarefa, e cada um fez sua parte, e Patrícia voltou, tá todo mundo vivo, olha aí, Sim. né? Isso me ajudou, sabe por quê? Porque hoje eu estou conseguindo entrar no banheiro e tomar meu banho bacana, legal, que antes era uma meia sola, Uma né? carreira. Hoje eu digo assim, olha, não quero voltar para o hospital, vou sentar aqui e vou me alimentar, coloco meu prato, sabia, mas eu quero colocar um prato, e nunca me culpei, nem nunca me julguei infeliz por isso, entende? Mas aí você acaba se isolando demais e esquecendo que isso aqui não é uma máquina, né? Eu respondi tua pergunta ou fugi demais? Respondeu. Você falando sobre essa questão de máquina, né, e dessa situação que aconteceu com você, o que é que você enxerga que você faz por você, assim, somente você? Nossa, e essa pergunta não é fácil responder, porque quando isso volta para mim, Patrícia, eu fico um pouco perdida, Juliana, para te responder. Eu respondo todas as perguntas relacionadas à maternidade, assim, sem nem pensar, sem titubear. Mas a Patrícia Pessoa, mulher, realmente fica difícil, porque esse tempo de qualidade, ele é muito distante, né? Entende? Por isso a importância da rede de apoio real, né? O meu marido, ele trabalha viajando, ele viaja muito. Então, ele passa pouquíssimo tempo em casa, ele vivencia muito pouco dos meninos, né? Eu gostaria dele mais perto de mim, tá? Mas ele precisa prover a casa e vou te dizer que essa parte financeira ela é bem complicada, eu acredito que seja um contexto para várias famílias, e olha que a gente não está falando, isso não é sobre dinheiro, né? Uhum, Mas sobre o que só ele pode proporcionar às vezes, né? Fico muito triste em saber que não existem políticas públicas que abracem a nossa causa de forma a não ser visionária. Fico muito uhum, triste. Acredito que esse seja o maior motivo para o desespero das mães, especialmente das mães, né? O fato de você saber que aquilo não vai funcionar e você vê isso nos decretos, você vê nas falas de quem é representante, de quem poderia estar ali de fato nos representando e a gente acaba ficando triste. Mas enfim, então o importante é o quê? O que seria agora? Não, como eu diria isso? Fazer cada um sua parte sem esperar do outro. Se vier do outro, excelente o retorno. Isso não entra a questão de abrir mão e não cobrar, tá? A cobrança é necessária até para que esse movimento se faça presente. Né? Os uhum. direitos aí, é uma pena que a gente precise cobrar. E é uma pena que existam tantas datas de luta ainda, né? Porque essas tantas datas é, falam muito sobre o nosso cenário real hoje, né? Se tem tantas reivindicações, então está muito longe ainda do ideal, mas vamos continuar sonhando, Feito. né? Muitas vezes, como você falou, né, o que acaba
por vezes trazendo maior desgaste, né, para as mães, é Sim, justamente essa falta de políticas públicas, e não infeli necessariamente o diagnóstico em si, né. exato, Eh, exatamente, o filho tá ali, mas o filho tá sem assistência, a mãe tá sem assistência, e exato. isso vira uma bola de neve muito grande. Nossa. E o autismo, né, Juliana, ele é a família inteira, né? É sobre a família, né? A família inteira é afetada, né? Então, primeiro passo, aceitação, né? Você aceita, você não nega esse contexto aqui. Ah, você aceita, então deixou de ser difícil. Não deixou de ser difícil, mas não precisa ser tão pesado, entende? A criança Uhum. já está aqui, o teu filho já está aqui, ele vai deixar de ser teu filho, mas você vai precisar abrir mão de algumas coisas para poder conseguir abraçar isso da forma como ele precisa, porque a sociedade já não dá, a família precisa estar. Você precisa atuar, a família precisa atuar. Porque se a família não atua, o profissional não consegue, a escola não consegue. Isso. E esse contexto de escola é outra parte que eu fico extremamente triste e muito chateada, porque está muito longe do ideal, né? Tanto o Pedro quanto o Manu, eles não têm o histórico escolar da forma como eu gostaria, e o fato de os pais serem pressionados a manter essa criança na escola quando não tem o suporte adequado, te coloca numa situação de vulnerabilidade, né, que você fica temeroso, né? Como eu vou deixar meu filho ali se eu sei que não tem preparo, né? Hoje eles fazem parte do Casa Acolhe aqui na nossa cidade, que é um projeto escola clínica, né? Tanto atende a parte pedagógica quanto a parte terapêutica. Maravilhoso, uma excelente equipe, quer dizer, tem equipe, entende? Não tem ferramenta, sabe? Porque quando os meninos saírem de lá, eles vão para onde? Né? Porque tem aquele limite de idade para se comportar, o prédio já não é tão grande, já não tem toda a estrutura como eles precisariam ter para comportar mais crianças, então eles pegaram as crianças em situação mais grave, inicialmente. É um piloto, eu vou dizer assim, um projeto lindo que eu espero assim que dê certo, que se expanda, Sim, atender a população em cheio, né? sim, importante. Fala muito, Juliana. Hoje eu acho que tu vai Olha, ter que cortar muita coisa aí. eu vou fazer a gente voltar um pouquinho, Tá. para quando eu perguntei para você sobre a questão do cuidado, né, você disse que era, um pouquinho difícil de você conseguir É, falar. de identificar onde é adulto, sabe? Se É difícil, você sim. se você pudesse me dizer o que é que Patrícia gosta de fazer além de cantar? Além de cantar, Isso, o que é o que que você gosta? eu gosto, além de. Nós só vemos meninos na minha cabeça. Eu adoro cuidar dos meus filhos. Tem que ser sobre mim, né? Olha, além de cantar, porque quando eu canto, eu me encontro, tá? Eu canto, eu me encontro. Eu encontro de mim comigo mesma. Ali eu digo, sou eu! É. Minha filha diz assim, mãe, posta vídeo cantando. Eu digo, não, filha, mas aí vai tirar o foco de vocês, vai aparecer oportunismo da minha parte, eu não quero aparecer dessa forma. Não, canta para os meninos, é isso que a gente faz, que a senhora faz todo dia. Mas é isso, é o que eu amo fazer, Juliana, é cantar, eu amo servir o próximo, eu sou pelos fracos e oprimidos, viu? Eu sou pelos menos favorecidos, adoro estar em campanhas sociais, gosto muito, muito, me identifico com isso. Deu para me encontrar aí um pouquinho? Um pouquinho. É como eu te falei, nossa, eu tô tão inserida no mundo deles, sabe? Eu tô tão mergulhada assim que para falar de mim é complicado, entende? Sim, Mas é isso. Mas sou feliz, Juliana. Tenho minha filha que me apoia, eu tenho minha comadre que é meu braço direito, Laiane. Laiane, ela é meu braço direito. Eu tenho meus pais que me dão apoio, mesmo de longe, o tempo inteiro, né? Você se sentindo ali acolhida, abraçada. Olha, nem sempre foi assim, tá? Nem sempre. Porque também tem essa coisa de que a tipicidade ela não te coloca num lugar diferente do mundo, como se ele tivesse que girar
ao seu redor. Eu não vejo dessa forma, né? Porque a tipicidade ela não te tira do caminho da imperfeição como ser humano, Uhum. né? Ela te coloca num nível assim de vulnerabilidade, sim, porque a gente precisa muito do movimento do outro, grande parte das vezes, mas ela te abre N possibilidades de crescimento pessoal, ela te dá N possibilidades de acesso, de acessibilidade humana, né? Então, é muito por esse lado. Eu cresci muito quanto a esse lado e é a eles que eu devo. Por isso que eu não sei não falar sobre eles, não consigo. O que é que eles te ensinam diariamente, assim, no dia a dia? Ah, isso aí é fácil falar. Eles me ensinam sobre, eles me ensinam sobre paciência, me ensinam sobre paciência em primeiro lugar, né? Eles me ensinam sobre tolerância, sobre resiliência. Parece clichê, isso é que estou falando, mas você é profissional da área, você sabe que existe um significado forte por trás dessas palavras. O fato de estou aqui, mãe, preciso de você e eu estou predisposta para isso, né? Deus me confiou 3 dos seus filhos, preciso prestar conta para ele. Eu preciso, então eu dou o meu máximo dentro do meu melhor. O meu melhor não me coloca em lugar diferente de mãe nenhum, tá? Às vezes eu escuto e recebo muitas mensagens de carinho, mas em nenhum momento, Juliana, eu me coloco, tá? E nem se deve colocar assim, como sendo, me julgando a melhor mãe do mundo. Não. As mães, todas elas, até as que não têm a oportunidade que eu tenho de poder contar com meu parceiro, que ainda é o provedor da casa, que eu sei que muitas têm que sair para trabalhar, mas isso não diminui a qualidade da maternidade, porque mesmo de longe elas se fazem presente de corpo, mesmo de longe, mesmo de corpo distante, elas se fazem presente. Assim como também tem mães que estão ali e não aproveitam o máximo do seu tempo para se doar, né? Isso não é um julgamento, tá? Porque a trajetória é única, isso deve ser respeitado. Entra valores, entra a forma como foi educado, entra a visão de vida, como é que esse filho veio, em que contexto, não é isso? Mas, mas é isso aí. É mais ou menos por aí, viu? Me ajude, vá puxando aí que eu vou soltando. Entendi. Você falou sobre a questão de rede de apoio, né? E Sim. aí você, percebeu bem mais, eh, nessa sua saída forçada aí, né? Eh, Você enxerga outros contextos também como rede de apoio, outras pessoas que mesmo distante, acabam se fazendo presentes? Claro, com toda certeza. As pessoas distantes que se fazem presentes sempre, né? Numa palavra, num gesto, qualquer coisa me chama aqui. Nossa, como essa palavra tem um peso positivo, como isso é importante. Como é importante você ouvir alguém dizer, Tati, conta comigo, a hora que for, sabe? E às vezes você salva uma mãe só falando isso, né? É o cuidado de chegar e dizer, olha, você precisa se distrair um pouco, vê aí, eu fico com as crianças, você vai, né? Como é que você está todo dia, é uma mensagem de carinho, é uma mensagem aleatória que alguém lembra, né? Fato de ligar e perguntar como você está. Coisas simples, Juliana. Eu não Hum, preciso ser extraordinário, né? É ser feliz no ordinário, sim. sabe? E eu sou muito sensitiva e muito emotiva para as questões do coração, para as questões do afeto, né? É muito fácil me ganhar, viu? Muito fácil. Eu falei para você no começo, quando você me chamou, antes de responder, eu fui lá no perfil, eu digo, deixa eu ver quem é a Juliana, né? Aí você vê que Juliana é um doce de pessoa e ela é tão sensível, eu digo, é das minhas, vou lá. É tudo isso, é na simplicidade. Eu não sei, eu sei que faltaria muito aqui para falar. Eu poderia te dar N exemplos, mas é nesse caminho, no caminho do simples mesmo. Dividir um momento, né? Às vezes até um passar de mão no cabelo já é. Às vezes só isso, sabe? Um abraço, aquela troca de energia de verdade. É isso. Mas aí tem outra coisa também que a tipicidade ensina pra gente,
não sei se alguma mãe vai discordar de mim, a gente fica muito sensível também ao que é superficial. Me tornei assim muito sensível à superficialidade. Tenho pouca tolerância quanto a isso. Não gosto de nada superficial, preciso sentir que é real, para eu poder me manter perto, ver se Uhum. alguém ou situação. Se houver oportunismo no sentido de que vamos tirar do foco do que realmente essa causa precisa ser respeitada, eu já não vou estar ali, eu não vou fazer parte daquilo. Isso aí também é importante falar. Sim. Durante toda a nossa conversa, eu acho que se não foi 100% das vezes que você estava com esse sorriso no rosto, foi grande parte, né? E aí, de fato, eu fico pensando, eu acredito que outras mães também. Quando o dia não foi legal, quando o dia não Sim, foi fácil, tem muito, viu? de que forma você respira e você segue adiante? Eu tenho minhas técnicas, bora lá. Olha, deixa eu dizer, importante essa pergunta sua. Ninguém sorri o tempo inteiro, nada tá bom o tempo inteiro, não é assim. Quando a gente está lidando com rede social, existem escolhas. O que é que eu escolhi com a minha filha? Vamos apresentar o lado que agrega, né? Eu sou contra mostrar crise, sou contra mostrar questões difíceis. As famílias atípicas sabem, elas sabem, entende? A gente tem aí um DSM-5 descrevendo todas essas questões. Temos profissionais qualificados para dizer é isso que te dá um diagnóstico, né? Eu não preciso, como mãe, nem a minha família, sacrificar a nossa imagem, né? Em prol de uma tristeza, de uma profundidade que pode ser que não te traga nada de positivo, porque a causa precisa de positividade, a gente precisa de pessoas bacanas do teu lado, te levando para cima. Me afastei muito dessas pessoas também, tá, Juliana? Importante falar, eu já sou uma mãe muito solitária, mas eu estou bem, solitária no sentido de escolher não fazer parte mais de alguns contextos que não eram legais, né? Hum. Porque a mãe atípica ela precisa ter a energia no alto o tempo inteiro. Se ela tem a energia drenada, vai faltar para o teu filho, vai todo mundo embora e você fica, tá? Vai todo mundo embora. Né? Gente, vamos lá, vamos fazer uma visita aqui sem avisar. Não, na minha casa não, me avise. Não, então, hoje eu sou a mãe chata, às vezes até para alguns familiares, né? Patrícia é muito chata. Eu digo, olha, gente, pelo amor de Deus, é o seguinte: se vocês não me avisam que eu vou chegar com antecedência, e já tem um cronograma ali de um dia que eu comecei desde o início ali, né? Que antes da criança acordar, você sabe, a gente prepara algumas coisas que quando eles acordam tem que comer caminho andado. Vocês me prejudicam, eu já expliquei. Então, se insistem em não entender, eu preciso ser firme aqui. Uhum. A importância da mãe aprender a dizer um não para ser rude, mas por necessidade, viu? E são coisas que no dia a dia ajudam muito a evitar crises, a evitar situações de desconforto, a você respeitar os seus limites, né? Tem muito disso. Deixa eu fazer isso por fulano, ele é tão legal. Vou fazer isso por ele. E aí fulano vai embora, você fica aqui, ó, puxando os cabelos, né? Pronto, isso não existe mais, não faz mais parte. Quais são as minhas técnicas? Bora lá, Juliana, deixa eu ensinar aqui os meus segredos, viu? Olha, eu deito no chão para sentir o gelado do chão. Eu grito no travesseiro, sabe? Qualquer coisa assim que me traga tristeza, desconforto, qualquer situação social, externa, qualquer fala de um profissional que me desagrada, eu me deixe triste. O fato de eu olhar para o meu filho e dizer, poxa vida, como ele estaria hoje se ele tivesse tido acessibilidade ao tratamento de forma precoce, porque isso fica aqui, ó, né? Então tem os dias que você não está muito bem, então eu conto com isso. Eu choro embaixo do chuveiro muito, viu? E tá tudo certo. E depois que você dá aquela chorada, ó, você deságua, sabe? Você se livra do peso e tá pronta para outra. Mas tem dias bem difíceis, sim.
né? E É bom se agarrar com quem se acredita também, né? Me agarro com Deus, com minhas orações. É sim, isso. e o quanto foi importante, assim, quando você falou, porque às vezes a gente escuta, né? A mãe fala de que forma ela age, ou então ela, eu aceito que aquele dia não foi bacana, mas às É, vezes o nosso corpo precisa reagir de alguma forma, né? E aí você falar que você deita num chão gelado para poder ver se acalma, que você sim, grita num travesseiro, que você chora no isso aí sim, dá uma visualização para as mães, né? dá, De, poxa, eu nunca fiz isso, mas né? tá, né? Deixa eu tentar para ver o que acontece. Como você disse, claro, o que faz sentido para a pessoa, né? Possa ser que uma experiência não seja a mesma experiência para as outras, mas o quão foi importante essa sua fala, e possa ser que você acabe nem percebendo o quanto foi, mas Sim, o quanto foi importante você falar de, de comportamentos mesmo que você emite. assumir a vulnerabilidade, Juliana. Né? Eu sou um ser humano, não sou uma máquina, né? Eu me escolho me apresentar dessa forma para um público, mas eu tenho minhas particularidades, entende? É muito importante esse retorno, essa amplitude de olhar, essa empatia de um com o outro, de nós para o outro e do outro para a gente, né? Lembrando muito dessa parte de que a família típica, ela não precisa ser também tida naquela redoma de vidro intocável que ninguém... Não, eles são seres humanos em processo de evolução, todos, todos. Eu aprendo com meus filhos, eles me ensinam, eu ensino para eles. Alguém passa por mim, eu já absorvi uma energia, deixei alguma coisa. É o famoso deixa um pouco de nós e leva um pouco do outro. E isso é verdade, Sim. né? É É, isso. se você pudesse enviar uma mensagem para os seus filhos do futuro, Sim. o que você falaria para eles? Nossa, e que pergunta. Eita, que tu me pegou agora. Essa pergunta é inédita, eu nunca ouvi. Olha, eu diria o quê? Eu diria para eles que mamãe fez tudo que estava no meu alcance, eu fiz tudo que estava no meu alcance. Tenho certeza que amanhã eu vou estar pensando diferente, porque nós somos mutantes, né? A gente muda diariamente, mas eu dei o meu melhor. Eu estou em paz, eu dou o meu melhor, e é isso. E lembrando que não é sobre ser a mãe dos méritos. Não quero ser mãe dos méritos, e não quero. Se tiver que inspirar alguém, assim como eu me inspiro em muitas, né? Assim como eu me inspiro em profissionais como você, profissionais sensíveis, né? Que nem precisa ser mãe para entender esse sentimento, que olha o movimento que você está fazendo é grande. Você dá espaço para quem não tem espaço, né? Sim. Houveram situações o ano passado, você sabe disso, Juliane, que estavam pensando em tirar as mães da bancada, né? Tentando tirar as mães de situações de resultados importantes, né? Aonde nós estamos nessa linha de frente, né? Então é isso, viu? Basicamente é isso que eu acho. Entendi. Dar o melhor de si, só o que cada um tem para dar melhor de si, só isso. Não tem comparação. Acho tão injusto essa coisa da comparação, comparar a mãe. Não, não faz isso não, né? Uhum. Eu preciso falar das mães solo. Eita, que essas eu tenho admiração, principalmente aquelas que seguiram suas vidas, mesmo quando o pai da criança deixou de atuar na parte que lhe cabe. Essas merecem muito que a gente fale, sabe? Que são mães que realmente venceram, entre aspas, sozinhas, porque também não adianta estar com um parceiro que suga a tua energia, né? Sim. Entende? Até nisso a mulher é muito cobrada socialmente, né? É sozinha, já não tem mais aquele olhar de respeito, né? Tá só porque, entende? E ser mãe de uma criança atípica, isso dobra de cobrança de peso Uhum. social. Com Infelizmente, não certeza. deveria ser cobrado. Então, as mães atípicas têm, as mães solo têm a minha total admiração.
Para a gente finalizar, infelizmente eu gostaria que fosse algo tão mais Muito, né? distante, porque tá tão bacana te ouvir, conversar com você. E É, tá bacana eu ouvir também, Juliana. se você pudesse pensar em um comportamento dos Sim, meninos que quando eles fazem, você diz: "Eu me sinto amada", é, o que o você comportamento, diria? o olhar, a gente se comunica através do olhar nós três, nós quatro, né? Eu tô falando assim nós quatro porque eu tô aqui como mãe, né? Eu não posso falar pelo meu marido, pelo pai, né? Eu falar Sim, de mim, né? A gente se ama através do olhar, a gente se entende através do olhar. Essa é a nossa comunicação de amor, olhar, prestar atenção, ver, enxergar, querer ajudar, deixar de fazer um barulho quando incomoda o outro e perceber que ele ficou feliz, que se ele pudesse falar, ele dizia assim, poxa mãe, é isso, né? obrigado. Ai, obrigado. Então você está ali no melhor do seu sono de madrugada, aí você vê aquela coisinha me puxando assim na peça, meu Deus, tô no melhor. Não levanta, vou fazer sua mingau, sabe? E quando vê, a gente tá rindo junto, termina a madrugada ali junto, né? Numa felicidade. Mas o olhar é diferente, Juliana. Olha, eu estou aqui falando como mãe e você está aí do outro lado como profissional. E você sabe que como é difícil dar conta do seu trabalho, como é difícil você ter que manter uma relação entre famílias que hoje quase não aceitam a diversidade do filho e nem precisa da diversidade, às vezes não aceita o filho. Eu imagino que esse seja um grande desafio para vocês profissionais, ter que lidar com essas pessoas que o processo vai ser mais lento, a gente sabe, né? Mas é sobre isso, viu? Sim, Não é sobre isso só, é aceitando, entendendo que é isso mesmo e decidindo olhar. E o meu olhar para a causa dos meus filhos é essa. A gente segue, a gente assume vulnerabilidades, você chora, fraqueja e tá tudo bem. E depois segue de novo. sim. Eu queria novamente. Oi? Só tem uma coisa que eu não tô me agradando, é porque já vai terminar, né? Infelizmente. Olha, deixa eu te dizer, esse momento aqui é tão especial para mim porque eu estou conversando com alguém. Isso para mim foi uma terapia, Que bom, viu? que bom. Eu queria novamente lhe agradecer, né? É muito importante. No início, eu falei para você sobre o feedback, né? Que algumas mães dão depois da conversa. E Sim, bacana ouvir esse seu feedback. De fato, a gente conversar e a gente falar e ser ouvida de alguma forma é muito importante, né? E é muito cuidadoso. Então, eu queria novamente agradecer a você, sua atenção e sua disponibilidade. Como eu disse anteriormente, foi muito singela, né? Eu senti, de fato, um comprometimento seu. E isso sim, eu acho que é extremamente importante. E foi importante, né? Eu sei que meu objetivo é que as pessoas te escutem, que as pessoas te conheçam, conheçam sua história. Mas eu recebi também um feedback, né? É, sim. é gratificante e é importante. Foi gratificante te ouvir e E, ouvir tua não, história. e o que eu falo diante disso? Eu que agradeço. Eu ganhei uma terapia de grátis. Olha, a gente está conversando há quanto tempo aqui já, hein, Juliana? Acho que São 50 minutos foi uma sessão de é, terapia. uma terapia de 50 minutos que para mim foi um episódio de vida, né? Uma coisa bacana ser ouvida por você. Você é muito delicada, viu? Muito Obrigada. mesmo. E a gente não se larga mais. Agora eu vou atrás de você, vou ver mais ainda seus vídeos. E a gente vai dar esse abraço porque Caruaru é aqui bem pertinho. Sim. Viu? E outra coisa, Juliana, não tem por que não dar retorno, tá? Não tem por quê. É, não existe motivo para que isso torne distância entre a gente. Uhum. Nem de mim para você, nem de você para mim, nem de ninguém para ninguém, né?
porque cada um é único nessa trajetória chamada vida, e os dias são imprevisíveis, hoje, amanhã a gente não sabe, Isso. né? É importante abraçar, é importante se ajudar. Eu acho E que é por isso que mais, coloca a gente, né? sim, e por mais que as redes sociais, né, a internet, a tecnologia, como você disse, às vezes, né, Eu apanho consome um pouquinho a gente, mas elas aproximam, né? Então é por causa dela que eu estou aqui conversando contigo, menina, né? muito interessante, né? E sabe o que eu sinto, Juliana? Eu me arrepio com as mensagens que eu recebo. Tem mensagem que eu olho assim, parece que a pessoa tá no meu. Eu sinto o fluido da pessoa, só vou me arrepiando, eu digo, meu Deus, não é de verdade. Sim, Tem isso. a conexão é muito importante. Você é uma querida, eu gostei muito de você. Muito obrigada. Eu Viu? espero que você sinta-se abraçada. Se eu estivesse perto, com certeza eu estaria lhe dando um abraço. Então, Oh, sinta-se abraçada de longe. Deus, então sinta esse abraço daí, foi muito especial para mim, viu? Sim, para mim também. Me convida às vezes. Sim. Eu espero que você descanse bem, tenha uma boa noite de sono. Obrigada, Juliana. Gratidão novamente, Não viu? precisa contar nada, não, viu? Você bota aí o que você quiser. Tá certo. Meu Um querida. cheiro. Beijo, beijo. Mesmo através de uma tela, algumas conversas se tornam presença. Ao longo desses quase 50 minutos, o que ficou não foi só a história, foi a forma como você, Patrícia, sustenta essa maternidade com respeito, amor e comprometimento. Seu sorriso esteve ali o tempo todo, não como negação das dificuldades, mas como um sinal de quem permanece, de quem cuida e de quem segue. Que esse episódio alcance outras mães que precisam de referência, de respiro e de companhia nessa caminhada. Obrigada por confiar, por compartilhar e por tornar esse encontro possível, mesmo à distância. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.